Graça e paz, igreja. Amém? Vamos iniciar o nosso culto nesta noite. Um culto abençoado pelo Senhor, né? Um culto que o Senhor com certeza estará falando conosco. E nesta noite a palavra que o Senhor nos separou está no livro de Marcos, no capítulo 4, no verso 35. Marcos, capítulo 4, no verso 35, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado da margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já se enchia de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam-se uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Jesus estava ali naquele barco, eles passaram por um momento difícil, né? Por um momento de dificuldade, de grande temor ali, mas eles não conseguiam entender que Jesus estava no barco. E quando Jesus está no barco, ele nos livra de todas as tempestades nas nossas vidas, né? Quando Jesus está no barco, ele tira toda a situação ruim, né? Tudo aquilo que vem nos afligir. E Jesus, ele nunca nos enganou, né? Ele nos diz que no mundo nós teremos aflição, mas contudo nós temos que ter bom ânimo, né? Pois ele venceu o mundo. Então nós temos que confiar na palavra de Deus, né? Confiar no Senhor. Há diversas tempestades que vêm sobre as nossas vidas, né? Que vêm ao nosso encontro, mas nós temos que perceber, né? E ter a certeza de que Jesus está sobre as nossas vidas. E ele vai nos livrar, né, dessa tempestade, de algumas tempestades que nos afligem, né, nos desanimam, nos trazem ali temor, medo, e nós temos que confiar na palavra de Deus. Então nesta noite que você possa confiar, que você possa entender que Jesus está no barco, né, e que todas as tempestades elas serão acalmadas, elas não te farão mal algum, porque o Senhor está contigo. E é isso que eu entendo nesta noite sobre esse versículo, que independente do problema e da situação, nós temos que entender que Jesus está sobre as nossas vidas, que Jesus está conosco, e Jesus está sobre a tua vida. Nesta noite ele está falando para nós: olha, tem de bom ânimo, né? Pois eu venci o mundo. Então essa tempestade que te aflige, que te tira o sono, que não te deixa caminhar com o coração em paz, saiba que Jesus está acalmando essa tempestade, que Jesus tem acalmado essa tempestade sobre a tua vida. Então que você possa confiar plenamente na palavra de Deus, confiar plenamente no Senhor, de que Ele é sobre a tua vida, de que Ele é sobre a tua casa, de que Ele é sobre os teus caminhos, que Ele é sobre o teu coração. Confia no Senhor, né? Deixa o Senhor trabalhar sobre a tua vida, né? Nós temos medo, isso é natural, né? Mas quando esse medo ele aumenta dentro de nós, quando a gente deixa de confiar, a gente acaba deixando de enxergar que Jesus está próximo de nós. Então eu peço para que você nesta noite tenha totalmente a confiança em Deus, de que Jesus está no barco. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, Senhor. Louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Senhor, e te pedimos para que o Senhor continue sobre as nossas vidas, Senhor, para que o Senhor continue acalmando as tempestades, Senhor, nos trazendo, Senhor, a paz, nos trazendo a bonança, Senhor, e que nós conseguimos enxergar que tu és grandioso, que tu és poderoso, Senhor. Então, por favor, Deus,
Senhor, entra sobre os nossos corações neste momento, Senhor. Que nós possamos ter o entendimento, Pai, de que Tu és maravilhoso, de que Tu és poderoso, Pai, de que Teu nome é santo e grandioso, Senhor. Há poder no Teu nome, Senhor. Há poder na Tua palavra, Deus, e nós confiamos em Ti, Pai. Que o Senhor possa tocar em corações nesta noite, que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa trazer calma, Deus, e que nós possamos, Senhor, receber tudo aquilo que o Senhor tem guardado para nós, Senhor. Acalme, Senhor, o nosso coração, Senhor. Acalme, Senhor, os nossos ânimos, Senhor, e que a confiança, Senhor, venha crescer a cada dia em Ti, Deus. É isso que nós te pedimos nesta noite, Pai. Por favor, Deus, esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Pai. Vamos ouvir um louvor. Amém? Graça e paz, igreja. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. E que você possa entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Porque Ele tem um bom plano para a sua vida. Ele tem um bom plano para a sua vida. Talvez a sua vida não esteja da forma que você quer que ela esteja. Mas o Senhor nos fala nessa noite: ei, fique tranquilo, eu tenho um bom plano para a sua vida. E Ele não acabou, amém? Vamos louvar ao Senhor. Em fervente oração, vem do teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares notar. Cante comigo. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares notar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares notar. Escute. Quando tudo deixares notar. Se orares, porém, com o teu
coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor poder quando tudo deixares notar. Quando tudo deixares notar. Quando tudo deixares notar. Vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela nossa família, amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela nossa casa, nós te agradecemos pela nossa família, Senhor, que o Senhor venha abençoar o nosso lar, as nossas vidas, Pai, que o Senhor possa permanecer sobre as nossas vidas, Pai, guardando a nossa família, Senhor. Guarde, Senhor, nesta noite, Pai, eu peço a Ti, a cada família que aqui está representada, Senhor. Guarde, Senhor, os maridos, guarde as esposas, os filhos, guarde os relacionamentos familiares, Senhor. Guarde, Senhor, os casamentos, meu Pai, que o Senhor possa continuar abençoando, Pai, porque nós cremos em Ti, Senhor, cremos no Teu poder, Senhor, e o Senhor tem guardado a nossa casa, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por cada família, meu Deus, por cada um, Senhor, que tem clamado, que tem entregado a Tua família em Tuas mãos, Senhor, porque há poder no Teu nome, Senhor. Então, Senhor, tudo aquilo que estiver sendo levantado, Senhor, pelo inimigo, Pai, para cada família, que o Senhor possa nesta noite, Senhor, Deus, trazer o seu resgate, Senhor, trazer a tua segurança, meu Pai, Deus, e derrubar por terra, Senhor, tudo aquilo que tem, Deus, invadido as famílias, tudo aquilo que tem tentado destruir as nossas famílias, meu Pai, que tudo isso, Senhor, caia por terra nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu continuo crendo em Ti, Senhor, e continuo lhe agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na vida da minha esposa, Senhor, na vida das minhas filhas, na vida do meu filho, Pai, tudo, Pai, Deus, tem sido feito, Pai, Deus, por Ti, Senhor, tudo tem sido direcionado por Ti, Senhor. Então eu lhe agradeço, Senhor, por cada momento, por cada tempo que eu tenho vivido, Senhor, com a minha família, Senhor. Eu agradeço a Ti porque é o Senhor que tem guardado, é o Senhor que tem dado a Deus os caminhos, meu Pai. Então, por isso, Deus, que o Senhor possa tocar em cada um, Senhor, e todos aqueles que entregaram neste momento, Senhor, diante da Tua presença, Pai, que Tu possa, Senhor, a Deus, derramar muito mais do Teu amor, da Tua graça e do Teu poder, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela nossa casa, muito obrigado pela nossa família, Senhor. Amém? Nós agradecemos a Deus, né? Porque é importante agradecer a Deus pela nossa casa e pela nossa família. Vamos trazer neste momento a nossa palavra dízimo e oferta. Eu peço para que vocês abram suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, no verso 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza
ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Toda vez que nós dizimamos e nós ofertamos, nós reconhecemos que Deus que nos propõe tudo, é Deus que nos provê tudo, né? Então, quando a gente devolve ali, né, uma pequena parte no Senhor, a gente reconhece que Deus é o nosso provedor. E que nesta noite você possa ter esse reconhecimento, né, de que Deus é o provedor sobre a tua vida, que você possa dizimar, que você possa ofertar na casa de Deus, né? A igreja tem passado por algumas reformas, né? Nós estamos agora no nosso prédio novo, então as nossas reservas, né, já estão ali no limite. Então é importante que você possa contribuir, né? Que você possa dizimar e ofertar, ter o seu coração voltado a dar, né? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ainda mais. Então que você possa confiar também no Senhor neste momento, né? Que você possa trazer os seus dízimos, trazer as suas ofertas, e assim que você ofertar e dizimar, que você possa voltar o seu comprovante, né, para um dos nossos tesoureiros, que é o Davi e a Cristiane, né? Para que a gente possa manter a nossa organização aqui. Então que você possa estar com o teu coração aberto nessa questão, né? Porque a igreja tem passado por este momento, eu repito, né? Nós temos ajudado famílias, nós temos cuidado de famílias na igreja, então é muito importante que você tenha o teu coração voltado a dar, a contribuir na casa do Senhor, né? Nós agradecemos a cada vida, né, que tem o seu coração voltado para este momento, né? Para tudo aquilo que Deus tem nos dado, para tudo aquilo que Deus tem provido sobre as nossas vidas. Então nós vamos orar em agradecimento. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este momento, Senhor. Te agradecemos pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor continue, Senhor, nos abençoando como o Senhor tem feito, como o Senhor que o Senhor continue provendo sobre as nossas vidas, como o Senhor tem feito também, Pai. Não tem deixado faltar o pão, Senhor. Não tem deixado faltar o alimento e sobre as nossas mesas, Pai. E nós agradecemos por tudo isso, Pai. Que o Senhor continue com as suas janelas dos céus abertas, Senhor, derramando as tuas bênçãos, as tuas promessas sobre a vida de cada um, Senhor, que tem aqui, Deus, contribuído com a tua obra, Senhor. Que o Senhor possa abrir portas de emprego, Senhor, que o Senhor possa trazer provisão sobre a vida daquele que está necessitado, Senhor. É um tempo difícil, Senhor, em meio a essa pandemia, mas a gente continua confiando na tua palavra, Pai, de que o Senhor é o provedor das nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada vida. Muito obrigado por este momento, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos em mais um culto de ensino da palavra do Senhor e eu espero que esteja tudo bem com vocês. E só para avisar vocês que o nosso salão novo está quase pronto para a glória do Senhor. E domingo pela manhã, se Deus assim o permitir, nós estaremos ali às 9 horas da manhã. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, meus amados irmãos, no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 12. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 12, diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede nessa noite, de estar reunido com a tua igreja, Senhor, de uma forma virtual,
para estudar a Tua palavra, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, possa estar em cada lar representado, que a Tua presença possa estar abençoando cada vida, meu Deus. Ó Pai, venha falar conosco, venha, Senhor, trazer aos nossos corações aquilo que está no Teu, Senhor. Eu peço para que o Senhor venha me usar humildemente e que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para fazer da forma que Ele quer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos falando sobre fé e autoridade já há alguns meses. E nós especificamente estávamos falando sobre o nome de Jesus. Já pudemos estudar algumas coisas e na semana passada nós falamos como nós devemos usar o nome de Jesus. E hoje nós vamos falar quando o nome não tem poder. Nós, como Igreja do Senhor Jesus, nós podemos usar o nome de Jesus. Nós temos essa autoridade, esta autorização dada por Ele. No texto básico que nós acabamos de ler, nós podemos ver isso, que é Jesus falando que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, em nome dEle, isso Ele faria, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ele também fala, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então veja que o Senhor Jesus ele nos dá essa liberdade, Ele nos autoriza a usar o seu nome. E nós vimos que há poder no nome de Jesus para salvar, há poder no nome de Jesus para curar, há poder no nome de Jesus para libertar o cativo. E nós podemos usar. O direito de usar o nome de Jesus é uma bênção, faz toda a diferença na nossa vida diária. Então, é uma bênção dada à Igreja do Senhor, àqueles que são filhos de Deus. E hoje, especificamente, nós vamos continuar falando quando o nome não tem poder. Semana passada, nós falamos um pouco sobre como usar o nome e iniciamos um novo subtema, que é quando o nome não tem poder. E nós podemos ver que o nome não tem poder quando nós ignoramos o poder e a autoridade que o nome de Jesus tem. E nós podemos ver que quando nós ignoramos isto, então o nome não funciona, né? Nós não temos autoridade. Nós estamos falando sobre a autoridade que o Senhor nos dá. Então, nós temos que ter essa revelação concreta de que há poder no nome de Jesus e que nós não podemos ignorar isto. Jesus nos dá essa autorização para poder ter essa autoridade. Segundo ponto que nós vimos na semana passada é que o nome de Jesus e a fé sempre funcionam. Nós podemos ver que estudar na semana passada que nós precisamos ter a fé de Deus. E a fé de Deus é aquela fé que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. É muito importante nós termos a fé de Deus, não é qualquer fé. Nós precisamos ter revelação de que Deus pode, de que Deus pode mudar toda e qualquer situação que estiver na vontade dEle. Deus pode fazer isto. Nós podemos ver que Deus pode trazer vida àquilo que está morto. Nós podemos ver que Deus renova aquilo que pensamos não ter mais jeito. Deus pode trazer novamente a vida, Deus pode renovar a vida de uma pessoa, Deus pode renovar a vida da família, restaurar a família, o casamento, Deus pode abençoar a sua vida, o seu ministério.
Amém? Deus também chama à existência aquilo que não existe. Faz acontecer aquilo que nós não enxergamos. Muitas vezes nós olhamos para determinada situação negativa, para uma adversidade, e nós não conseguimos enxergar ali a presença de Deus, nós não conseguimos enxergar nada. Por quê? Porque os nossos olhos estão fechados. Porque nós precisamos acordar para essa realidade, que é a fé de Deus. Então, veja, nós precisamos ter a fé, mas não qualquer fé, a fé de Deus, a fé que faz acontecer quando nós não conseguimos enxergar. Amém? Nós podemos ver também que Deus age por fé. Nós vimos que quando Deus cria o universo, Ele cria ali do nada. Nós podemos ver que ali a terra, quando ela é formada, a terra era sem forma e vazia. Era um caos. E dentro daquele caos, ali no meio, Deus, com a sua palavra, diz: haja luz, e houve luz. Então Deus cria do nada algo e passa a existir a luz. Amém? Nosso Deus é um Deus de fé. Ele nos chama a ter a fé dele. Deus usou a fé para criar o universo. Ele falou e tudo veio a existir exatamente como ele falou. Isso é muito importante. Por quê? Porque na nossa caminhada com Deus, nós vamos nos deparar com algumas situações difíceis. Algumas situações que quando nós olharmos, nós não vamos ver saída. E às vezes vamos achar que está tudo perdido, que não tem mais jeito. Mas veja que Deus nos chama a olhar com a fé dele, a ter a fé dele e a declarar a vida do Senhor sobre aquela situação. Há poder no nome de Jesus para salvar, para curar, para libertar, para mudar situações. Aonde a presença de Deus está, ela muda aquela situação. Ela traz vida, ela renova, ela traz a existência. Então, como é importante nós termos essa revelação. Mais um ponto que nós vimos que Jesus, ele nunca vai falhar. Jesus nunca vai falhar. E eu quero, então, retomar esse tema a partir daqui. Se você usar o nome de Jesus e ele não operar, então não culpe o nome, porque o nome dele é maravilhoso, o nome dele há poder. Mas nós temos que olhar aonde nós estamos falhando. Por exemplo, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Um exemplo disso é o povo de Israel. O povo de Israel, ele demorou 40 anos para alcançar a terra prometida. Uma viagem que demoraria 11 dias, acabou demorando 40 anos. Mais um ponto. Moisés, mais um exemplo. Moisés, quando foi chamado, ele demorou 40 anos para entender, e mais 40 anos depois para ter a revelação daquilo que ele deveria fazer. Mas por que eu falo que aos 40 anos ali Moisés ele titubeou? Porque ele entendia o propósito ali de Deus, que ele tinha sido chamado, preparado para ali libertar o povo de Israel, mas ele quis fazer com a sua força. Então, ele matou ali um egípcio, né? Ele viu um egípcio brigando com um hebreu, e ele pegou as dores do hebreu e matou o egípcio.
E depois, ele, numa nova oportunidade, ele viu um hebreu brigando com um hebreu. E aí ele foi separar e o povo ali falou para ele: olha, quem é que te constituiu juiz sobre nós? Ou seja, ele sabia que ele estava sendo preparado para libertar o povo, mas ele agiu por ele. Então, ele teve que fugir. E ele ficou mais 40 anos. Então, ao final, ali de 80 anos, Deus o chama no meio da sarça. Esse foi o tempo. E aí ele entendeu que era pela vontade de Deus, era pelo chamado de Deus que ele deveria agir. Então, ele vai e cumpre o seu propósito. Veja que o tempo, nosso tempo, não é o tempo de Deus. Ele achava que o tempo dele era ali. Ele ia fazer, ia acontecer nos 40 anos e não foi. Por quê? Porque ele precisava ser preparado. Então, muitas vezes, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Muitas vezes nós oramos por determinada situação e aquilo não muda, não acontece nada. Mas por quê? Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Nós precisamos esperar acontecer no tempo certo, no tempo de Deus. Tem coisas que eu oro na minha vida, na vida da minha família, e ainda eu não consigo enxergar, não consigo ver mudança. Eu já oro há anos, mas eu creio que no tempo certo vai acontecer, no tempo de Deus, aquelas promessas vão se cumprir. Por quê? Porque é no tempo do Senhor, o tempo não é nosso. Amém? Por isso, então não culpe o nome quando você orar e as coisas não mudarem, não acontecer. Por quê? Porque nós precisamos compreender isso. Mais uma coisa que acontece quando nós oramos no nome de Jesus e não acontecem as coisas. Muitas vezes nós declaramos o nome de Jesus para determinada situação, mas nós caminhamos para outro lado, na direção oposta. Veja bem, vou dar alguns exemplos. Nós declaramos que o nosso casamento é do Senhor, mas nós brigamos com o nosso cônjuge. Nós não o honramos, nós não o respeitamos. Muitos até traem os seus cônjuges. Então não adianta nós declararmos uma coisa e vivermos outra. Muitas vezes nós declaramos a libertação do pecado. Nós declaramos que é a libertação do pecado, mas nós não nos santificamos. Nós não mudamos de vida. Nós não nos arrependemos genuinamente. Então veja, não adianta nós declararmos a vitória sobre o pecado na nossa vida se nós não decidirmos nos santificar. Muitas vezes nós declaramos que a nossa vida pertence ao Senhor, mas nós fazemos a nossa vontade individual. Nós falamos, a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Mas será que nós procuramos saber qual é a vontade de Deus? Ou nós fazemos a nossa vontade? Então, quando nós declaramos o nome de Jesus e fazemos o contrário, então as coisas não vão mudar. E nós não podemos culpar o nome de Jesus. Nós não podemos achar que a culpa é de Deus, porque a culpa é nossa. Nós é que devemos estar alinhado com a vontade de Deus, alinhado com aquilo que nós estamos falando. Amém? Com a palavra dele. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Nós precisamos crer, terceiro ponto, nós precisamos crer que coisas irão acontecer quando nós usarmos o nome. Nós precisamos crer nisso. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam.
Veja que o escritor do livro de Hebreus, ele fala que é impossível agradar a Deus sem fé. Nós precisamos ter fé em Deus, mas não aquela fé que todo mundo tem. Você acredita em Deus? Acredito. Não, nós temos que crer em Deus. E nós temos que ter fé que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. É essa fé que nós precisamos ter. E além disso, que nós nos tornamos, que Deus é galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Nós precisamos crer em Deus, crer que Ele existe e crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Essa é a fé que nós precisamos ter, que o escritor do livro de Hebreus fala para nós. Não adianta a gente querer se aproximar de Deus sem fé. Não adianta a gente se aproximar de Deus e não crer que Ele existe. Ou não adianta a gente se aproximar de Deus, mas não acreditar que Deus vai fazer. Nós temos que crer que Deus é poderoso para mudar situações. Nós temos que crer que Deus é poderoso para restaurar situações que foram quebradas, que precisam de um renovo, de um refrigério, de uma cura, de uma libertação, de uma salvação. Quando você olhar para aquele que está ao teu lado, para o teu cônjuge que não conhece a Deus ainda, ore por ele. Não precisa orar alto, você apenas ore baixinho na tua mente. Comece a declarar que a vida dele é do Senhor Jesus. E creia que isso vai acontecer. Por quê? Nós estamos pedindo algo que está na palavra de Deus. Nós não estamos pedindo nada que não esteja na palavra de Deus. Então, nós temos que crer nessas coisas. Creia que você já recebeu. Lá em Marcos capítulo 11, verso 24, diz isso. Jesus falando: digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Olha o que o Senhor Jesus fala aí. Ele fala, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pediram em oração, lhes será concedido. Ou seja, se crerem que já receberam, está no passado. A conjugação deste verbo está no passado. Se crerem que já receberam. Então nós temos que crer que nós já recebemos. É como se nós já tivéssemos recebido. Eu uso o meu exemplo de novo, porque tem coisas que estão na palavra de Deus, que é promessa para todo aquele que é filho, e que eu não recebi. E eu oro a Deus, como se eu já tivesse recebido. Nós precisamos orar, crer, perseverar, acreditar. Creia que Deus existe, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Amém? Se você pede a salvação, você não está pedindo nada que não esteja na vontade de Deus. Se você pede a cura, você não está pedindo nada além do que está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que Ele, Jesus, levou sobre si toda a nossa enfermidade. Amém? E a palavra de Deus não diz que Deus é o Deus quem nos sara. É o Deus que nos sara. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, que é aquele que nos cura. Então, nós quando oramos pela cura de alguém, quando nós oramos pela cura de uma enfermidade, nós não estamos orando por nada além do que está na sua palavra. Nós oramos para que haja cura, sempre. Agora, Deus é soberano. Se Ele quiser levar a pessoa e não curar, amém. Mas nós podemos orar, nós podemos pedir pela cura, pela cura da enfermidade. Nós podemos orar pela libertação de pessoas que estão presas a vícios, às drogas, presos
ao pecado? Nós podemos. Por quê? Porque a palavra de Deus nos dá essa autoridade, essa autorização. Amém? Então, tenha a fé que vocês já receberam. Amém? Quando vocês orarem, quando vocês usarem o nome de Jesus, mesmo que vocês não enxerguem. A palavra de Deus diz que muitos viram a promessa de longe, sem contudo as receber. Então, que os nossos olhos sejam abertos para que nós oremos a Deus com toda a autoridade, com toda fé. Mesmo que você não consiga enxergar, continue, persevere, ore. Por quê? Porque Deus pode. Amém? Veja que essa questão, ela é como se fosse uma chave que abre a porta de nossa casa. A chave, quando nós pegamos uma chave e abrimos a porta da nossa casa, aquela porta se abre. Pois bem, o nome de Jesus abre a porta do céu para a minha vida e para a sua vida. Amém? Mais um ponto que eu queria ver com vocês. Nós estamos falando sobre quando o nome não tem poder. Então nós já vimos que o nome não tem poder quando nós ignoramos a autoridade do nome de Jesus. Nós podemos ver também que quando o nome não tem poder, quando o nome é utilizado sem fé. Nós agora vamos ver, nós vimos também que nós precisamos crer que as coisas irão acontecer quando nós orarmos. E agora nós vamos ver que há necessidade de haver confissão. Vamos entender isso. A confissão, o que é confessar? Confessar significa o grego homologeu, que vem do homologar. E o que é homologar? É concordar, é falar a mesma coisa, dizer a mesma coisa. Então, veja, a palavra de Deus diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 diz assim: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não adianta nada a gente crer somente no coração, mas não confessar, não exteriorizar com a nossa boca. Há essa necessidade de nós confessarmos, nós falarmos a mesma coisa, nós dizermos a mesma coisa, nós concordarmos. Essa questão do confessar é muito importante. Quando nós estamos de acordo com a palavra de Deus, a qual deve estar em nosso coração, vivificada pelo Espírito, e essa palavra é pronunciada pela nossa boca, o nome de Jesus se torna uma arma no mundo espiritual. Veja, um exemplo disso é quando Jesus foi tentado. O inimigo, Jesus estava no deserto, tentado no deserto, e o inimigo, quando tentou Jesus, todas as respostas que Jesus deu para ele foi com base na palavra, porque a palavra estava dentro do seu ser. A palavra
Então se tornou uma arma ali naquela batalha espiritual. E é assim que é conosco. Nós precisamos confessar, abrir a nossa boca e declarar. Declarar o quê? Declarar a palavra de Deus. Então, quando você orar pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus pais, você deve abrir a sua boca e declarar o que a palavra de Deus diz. Não fale maldição. Não fale uma palavra de maldição. Às vezes as pessoas abrem a boca para amaldiçoar até a própria vida. Essa semana nós atendemos uma pessoa lá no escritório e a pessoa falou várias vezes: eu não consigo, eu sou assim mesmo, eu sou atrapalhada, eu sou burra. Não fale isso. Abra a tua boca e confesse a palavra de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. A nossa família pertence ao Senhor. A Bíblia diz que a nossa descendência, os nossos filhos, eles são geração bendita do Senhor. Geração bendita do Senhor. Então, nunca abra a tua boca para amaldiçoar os teus filhos. Abra a tua boca para abençoar. Confesse a palavra do Senhor no nome de Jesus. Tenha essa autoridade. Quando você for orar para um irmão, para um cônjuge, para um filho, para um primo, não sei, quando você abrir a tua boca no nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor nos dá, abra a tua boca e confesse a palavra. Confesse que é aquilo que está na palavra a respeito daquela vida. Confesse a salvação daquela vida. Confesse a cura. Abra a tua boca para ministrar a libertação. Amém? Glória a Deus. Então a questão da confissão, ela é muito importante. E ela vai fazer uma diferença muito grande. A Bíblia diz que Jesus, ele é o apóstolo e é o sumo sacerdote da nossa confissão. Lá em Hebreus capítulo 3, verso 1, diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ou seja, Jesus é o nosso apóstolo, é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão. E confissão significa o quê? Concordar com o que o nome faz, concordar com o que Jesus faz, concordar com o que Ele é. E Ele é poderoso. Ele é poderoso para mudar situações. Ele é poderoso para quebrar os grilhões. Ele é poderoso para quebrar as correntes que prendem a vida das pessoas. Às vezes nós nos deparamos com pessoas, com famílias que são tão amarradas que nada dá certo, que tudo é amarrado, não flui. Por quê? Porque precisa receber uma salvação, uma libertação no nome de Jesus. Amém? Então, que você abra a sua boca e confesse no nome de Jesus a palavra do Senhor para abençoar as vidas, abençoar a sua própria vida, abençoar a vida da tua família, abençoar os teus negócios. Eu oro pelos meus negócios todos os dias. Quando eu dobro meus joelhos todos os dias, eu falo: Senhor, eu quero te entregar esse dia. Aonde eu for, que o Senhor possa estar comigo. Aonde eu tocar, que haja bênção, que eu falar, que possa abençoar. Senhor, abençoa o meu trabalho. Me dá sabedoria, Senhor. Me dá força, me dá conhecimento. Olha só, você pode declarar todas essas coisas na tua vida, na tua profissão, e você vai ser bem-sucedido. Amém? Então não deixe de confessar isso. Mais um item. Algumas pessoas não conhecem a sua herança. Nós precisamos conhecer a nossa herança. Tudo isso que nós estamos falando,
dessa autoridade que o Senhor nos dá para usar o nome dEle, dessa fé que o Senhor quer que nós tenhamos, que é a fé dEle. Então, veja que nós precisamos conhecer tudo isso, esta herança. O diabo, ele não quer que nós conheçamos. O diabo, ele quer que nós sejamos ignorantes a respeito das coisas espirituais. Ele quer nos parar, quer nos brecar. Entende? E nós precisamos ter a revelação. Lá em Oséias capítulo 4, verso 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então veja, nós precisamos ter conhecimento revelado dessas verdades espirituais, para que a gente não se conforme com determinadas situações que o inimigo quer que nós sejamos ignorantes. Por quê? Porque quando nós somos ignorantes, a palavra do Senhor diz que nós somos destruídos. Por causa disso que meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Então, nessa noite, eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo para que você tenha conhecimento, para que você tenha conhecimento revelado da palavra do Senhor, para que você tenha revelação dessas coisas que nós estamos lidando, estamos falando, para que você se fortaleça, fique edificado, para que as coisas na tua vida que não pertencem a Deus, que não pertencem ao reino, que não é para estar lá, elas sejam destruídas, em nome de Jesus. Amém? Veja, nós precisamos conhecer, ter conhecimento revelado dessas verdades espirituais. O povo, ele é levado cativo por falta de entendimento. Sabe por que muitas pessoas estão cativas? Porque faltam conhecimento. Lá em Isaías, capítulo 5, verso 13, diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo pela falta de entendimento. O inimigo quer que você não tenha entendimento. O inimigo quer que você não tenha revelação. Para que você seja destruído. Para que você seja levado cativo. Charles Spurgeon fala uma história. E eu vou ler para vocês. Ele conta uma experiência de uma pessoa. O pregador, o próprio Charles Spurgeon, ele foi chamado à casa de uma senhora de idade que estava confinado à cama. A desnutrição estava acabando com aquela senhora. Durante a sua visita, Spurgeon notou um documento remoldurado, pendurado numa parede. Perguntou à mulher: é seu? Ela disse que sim, e explicou que tinha trabalhado como doméstica no lar de uma família inglesa. Antes de a condessa morrer, explicou a mulher, ela me deu isto. Trabalhei para ela durante quase meio século. Tive tanto orgulho desse papel que ela me deu, que eu mandei colocar numa moldura. E ele está pendurado na parede desde a morte dela, já faz 10 anos. O Sr. Spurgeon perguntou: a senhora me daria licença para levá-lo e mandar examiná-lo mais de perto? Oh, sim, disse a mulher, que nunca aprendera a ler. Só cuidar para que eu o receba de volta. Spurgeon levou o documento às autoridades. Estas já o tinham procurado. Tratava-se de uma herança. A dama da nobreza inglesa legara à sua empregada uma casa e muito dinheiro. Aquela mulher morava numa casinha de um só cômodo, feito de caixas de madeira, e estava morrendo de fome.
mas tinha pendurado na parede um documento que a autorizava a receber todos os cuidados médicos e a morar numa casa excelente. O dinheiro estava acumulando juros, pertencia a ela. Spurgeon ajudou-a a obter o dinheiro, mas o dinheiro não fez tanto bem a ela quanto poderia ter feito mais cedo. É a mesma coisa. Tem muita gente que não tem o conhecimento do que está por detrás do nome de Jesus. Se acostumou. Acha bonito. Usa de forma incorreta, como um amuleto, como um pé de coelho, uma ferradura atrás da porta. Não. Tem muita gente que não tem o conhecimento. Por quê? Porque se tivesse o conhecimento, então estaria usando com autoridade aquilo que é nosso, aquilo que é da igreja, a autoridade que Ele nos deu. Nós precisamos acordar. O inimigo não quer que nós tenhamos conhecimento, porque ele quer nos destruir. Ele quer destruir a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso ministério. Ele quer destruir a igreja. Mas nós, na autoridade que Ele nos dá de usar o seu nome, o repreendemos e colocamos em ordem tudo aquilo que está em desordem, colocamos vida em tudo aquilo que Ele tem tentado matar, destruir. A Bíblia diz que Ele vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus vem para nos dar vida e vida em abundância. E nós precisamos declarar essas coisas na nossa vida, na vida da nossa casa, da nossa família, do nosso ministério, do nosso trabalho, da igreja. Amém? Sexto, nós como igreja precisamos saber o que nos foi dado. Nós precisamos ter revelação de Jesus a respeito daquilo que nos foi dado, o que a Bíblia diz a respeito de nós. Tem muita gente que anda capengando, anda cabisbaixa. Mas Deus te chamou para ser filho, para ser filha de Deus. Veja que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Romanos 8,37 dizem: todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores. Diz a palavra. Nós não somos derrotados, não. Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Não importa a situação que você esteja vivendo, o Senhor te chamou para ser mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Amém? Nós precisamos saber que o Senhor é o nosso auxílio e nós não precisamos temer nada. Em Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ah, meus amados irmãos, nós temos o Senhor como nosso auxílio. Nós não precisamos temer nada. Olha o que a Bíblia diz a nosso respeito. O Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. Que me poderá fazer o homem? Veja, o Senhor é nosso auxílio, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Nada pode nos acontecer sem a permissão e vontade do Senhor. Por quê? Porque é Ele quem nos guarda, quem nos auxilia. Nós precisamos ter isso muito bem revelado em nosso ser. Por quê? Tem muitos que vivem uma vida fragilizada, com medo.
medo do diabo, medo daquela situação, medo de sair de casa, medo de trabalhar, medo de se relacionar. Conversava essa semana com uma pessoa, com um jovem, e nós estávamos falando isso, que as pessoas estão tão machucadas que elas não querem mais se relacionar. Então tem medo de tudo, mas a palavra do Senhor fala que Deus é o nosso auxílio, que nós não precisamos temer. Mais uma coisa que o Senhor fala para nós: maior é o que está em nós. Em 1 João, capítulo 4, verso 4, diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Olha que diz a palavra: maior é o que está em nós. Nenhuma palavra de maldição que vem contra a minha vida, nenhuma palavra de maldição que vem contra a tua vida pode prevalecer. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós. E aquele que está em nós é o Deus Todo-Poderoso, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós não precisamos temer nada. Nós não precisamos temer nenhuma afronta do inimigo, nenhuma palavra de maldição que vem contra a nossa vida, que vem para nos destruir, que vem para nos afrontar. Muitas vezes você é afrontado, as palavras te ferem, as palavras vêm contra a sua vida para te deixar para baixo, porque o inimigo usa pessoas, usa vidas para poder te atingir, mas a gente tem que enxergar que é o inimigo que está por detrás das pessoas. Então, meus amados irmãos, nada vai prevalecer contra nós, porque maior é aquele que está em nós. Sabe, Balaão foi convidado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão foi até lá e subiu a primeira vez. E quando ele abriu a sua boca, ele não pôde amaldiçoar, ele só pôde abençoar. E Balaque falou para ele: mas olha, eu te chamei aqui para te dar dinheiro, para você amaldiçoar, não abençoar. E a resposta dele foi a mesma na segunda e na terceira vez. Ele só pôde abençoar o povo de Israel. E na terceira vez ele falou para Balaque: como eu posso amaldiçoar aquele a quem Deus resolveu abençoar? Então, nenhuma palavra de maldição pode contra a nossa vida. Amém? Contra a minha vida, nem contra a sua. Por último, nós devemos andar em concordância com a palavra de Deus. Jesus e a palavra sempre concordam. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. Mas Jesus e a palavra sempre concordam. A palavra e o Espírito Santo sempre concordam. E nós devemos estar de acordo com a palavra, com as coisas que Deus revela em sua palavra. Amém? Eu espero que você tenha compreendido essas verdades de como usar o nome. E eu espero que Deus tenha falado com você, que a palavra de Deus realmente seja revelada na tua vida através do Espírito Santo de Deus. Amém? A semana que vem nós continuaremos a falar sobre fé e autoridade. Nessa hora eu quero orar com você, se nós tivermos algum pedido de oração. Então, vamos orar a Deus neste momento. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela revelação, Senhor, que nós tivemos, de que nós somos filhos teus, Senhor. E que, como filhos, Senhor, como igreja, Senhor, comprada, redimida na cruz do Calvário, por sangue precioso, sangue do teu Filho, Jesus Cristo. Ah, Senhor, nos dê, Senhor, a revelação
de como usar o Teu nome, Jesus. Não deixa a gente errar, Senhor. Não deixa a gente, Senhor, ser destruído, ser levado cativo, Senhor, mas que nós possamos ter revelação do que está por detrás do Teu nome, Senhor. E nós possamos ter autoridade, Senhor, para orar, Senhor, por toda e qualquer situação, Senhor, que diz respeito ao Teu reino, Senhor. Para orar, Senhor, com toda a autoridade e ousadia, Senhor, para que haja salvação, Senhor, para que as pessoas venham a Te conhecer, Jesus, porque o Senhor é o único, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar até o Pai senão por Ti. Então, Senhor, que nós possamos ter revelação e autoridade para pregar o Teu Evangelho, para que as pessoas venham a Te conhecer, para que as pessoas venham a ser curadas, Senhor. Não deixa a gente sofrer, Senhor, mas que nós tenhamos, Senhor, revelação, ó Deus, do que está por detrás, da autoridade que o Senhor nos dá de usar o Teu nome. Ah, Senhor, nos leva, Senhor, a abençoar vidas, meu Pai. Nos leva, Senhor, a levar, Senhor, liberdade àqueles que estão presos, Senhor. Levar vida, Senhor, àqueles que estão morrendo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos traga esta revelação. Edifique uma igreja forte, uma igreja comprometida com a Tua palavra, uma igreja comprometida com a fé, uma igreja comprometida, Senhor, em querer ser usada para abençoar outros, meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. Domingo, ceia do Senhor, às 9 horas da manhã. Nós estaremos de forma presencial e online. Então você que vai participar da ceia de forma online, não deixa de preparar os elementos da ceia, porque no momento certo nós vamos estar consagrando e nós vamos todos ceiar juntos. Amém? Glória a Deus por mais essa noite, que o Senhor possa muito te abençoar. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe você. Amo vocês em Cristo Jesus.